uma forma geral, né? Você não só falou como desenhou ali no Literalmente, mapa, eu fiz um... o caminho das pedras, vamos dizer assim, né? Como o pessoal costuma dizer por aí, dito popular, caminho das Sim. pedras. E é exatamente isso, exatamente para isso que um planejamento serve, né? A gente destrincha todos os caminhos, todo o caminho a ser percorrido. Além de destrinchar esse caminho a ser percorrido, a gente levanta possíveis questões que podem acontecer para aquilo não se realizar ou não se realizar de primeira. Obstáculos que podem acontecer no meio do caminho de fato. Sim. A gente previamente, obviamente, faz esse levantamento prévio, né? Coloca no nosso planejamento, até como já uma forma de definir ações para contornar esses problemas que podem acontecer, a gente já sabe que vai acontecer. E ainda tem os planejamentos que acontecem de forma natural. A gente não conseguiu prever quando estava fazendo o planejamento, mas na hora da execução eles aparecem. Eu vou te trazer um exemplo sobre isso. Sim. Vou te trazer um exemplo. É como se você morasse numa grande cidade. Por exemplo, Salvador. É uma cidade caótica do ponto de vista de locomoção, Sim. né? De trânsito. Então, quando você vai sair da sua casa em Salvador, por exemplo, você vai sair, você mora na Barra, né? Ali perto do Farol, então, na Barra. E você precisa ir até, não sei, na Boca do Rio, ou até, deixa eu pegar, Estela Maris, que é já saindo próximo de Lauro de Freitas. Sim. Né? Você vai cruzar, atravessar a cidade literalmente. E aí, cara, é o seguinte, se você vai sair 5 horas da manhã, você tem uma duração e um percurso. Sim. Se você vai sair 7 horas da manhã, já é outro percurso e já é outra diferente. duração. Por quê? Porque é levado em consideração o trânsito, o volume de tráfego, potenciais acidentes, condição do tempo. Irmão, se tiver chovendo, esqueça. 5 horas 7 horas da manhã é uma loucura. Próximo eu falo com propriedade, porque eu estive em Salvador muitas vezes, principalmente em horários de pico, para ir atender clientes. Então, esse é um roteiro, por exemplo, que eu fazia sempre. Então, você sair da Barra até Estela Maris, você vai chegar nas mediações, por exemplo, do Shopping da Bahia. Cara, literalmente, se unem ali em média 9 faixas de veículos para, 4 faixas. Então, é um engarrafamento absurdo de veículos e o trânsito literalmente para. Sim. Então, você pega, por exemplo, 6 horas da tarde na Avenida Paralela voltando, você vai gastar, 2 horas, 2 horas e meia para atravessar a Paralela. Sim. Por quê? Porque é um fluxo gigante. Então, o que eu estou querendo trazer com essa história? É que, ao fazer algo, por exemplo, um deslocamento de um ponto A para o ponto B, você precisa levar em consideração trânsito, condições climáticas, condições adversas, por exemplo, um acidente, um engarrafamento, alguma coisa nesse sentido, que vai atrapalhar todo o teu percurso. Assim são os objetivos dentro de uma empresa. Quando você planeja um determinado objetivo e você entende todo o caminho que você vai percorrer para atingir esse objetivo, principalmente os obstáculos, os problemas e eventuais coisas que podem ou não acontecer, Sim. você minimiza ainda mais e principalmente, se você quer chegar no horário dentro de um compromisso e, por exemplo, é um horário de pico para o tráfego, você tem que sair mais cedo. Sim. Então, dentro de um objetivo na empresa, se você, por exemplo, quer alcançar um determinado faturamento, mas você sabe que vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado, vai ser um ano que economicamente está ruim, o que você tem que fazer? Você tem que começar mais cedo, você tem que se preparar mais cedo, você tem que executar mais cedo, você tem que mudar, mover, melhorar, agir mais cedo. Porque quanto mais, por exemplo, chegou novembro agora, tem mais o que fazer? Na maioria dos casos, não.
Cara, faltam 2 meses para acabar o ano. Você não vai conseguir o resultado de Não um vai ano em mudar 2 o mundo, meses. né? Não vai mudar o ano. Você da entendeu? empresa. Então você não vai conseguir transformar o resultado de um ano em 2 meses, sendo que você passou 11 meses sem fazer nada e agora em 2 você quer fazer. Isso não vai acontecer. Não vai dar certo. Então, principalmente, é você entender o seu planejamento, entender tudo que está dentro do seu planejamento e fazer com que ele aconteça. Exatamente. Acho que dentro dessa questão, a gente tá até conversando aqui, você emendou essa fala sobre, trazendo o exemplo do trânsito, né, a analogia. Acho que a gente até já entrou, mesmo sem a nossa audiência saber, no segundo ponto, né, dessa nossa conversa aqui, desse nosso podcast, que é justamente o que não é um planejamento de resultados, Sim. o que não traz, né, o que faz com que as pessoas não tenham os resultados transformados com aquilo que elas idealizam e colocam no papel de sonhos, de objetivos para a empresa. E pela minha experiência já aqui dentro da empresa, lidando com donos de empresas todos os dias, trabalhando contigo em consultorias e tal, falando com com empresários, né, todos os dias, eu percebo que é muito isso. E aí você trouxe essa sua fala que só veio na minha cabeça corroborar com o meu pensamento. Eles se perdem muito nessa questão. Por quê? Eles estão em Salvador, como você falou, querem ir para Barra, querem sair da Barra para ir para Estela Maris. Eles só pensam nisso. É a única coisa. É o destino, é o ponto final. Eu tenho que estar em Estela Maris. E aí é que está o grande ponto. Eles não levam em consideração, muitas das vezes, questões de trânsito, questões de acidente, chuva e diversas outras variáveis que podem acontecer. Além dessas que são, quando a gente fala, por exemplo, em trafegar dentro de uma cidade como Salvador, o trânsito, ele pode até ser algo batido, por exemplo, na questão de obstáculo para as pessoas. Algumas pessoas podem até pensar, não, o trânsito talvez seja uma barreira para me chegar lá no horário, em Estela Maris. Só que além disso, além dessas questões que são, vamos dizer assim, claras para todas as pessoas, podem ser, por exemplo, eu vou fazer uma ação aqui na empresa e eu sei que talvez não dê certo por conta disso aqui. Ou talvez esse ponto me traga algum problema para executar. Tem algumas ações que são claras, mas tem outras também que a gente pode chamar de situações veladas, ou que o dono de empresa não está ciente de que aquilo pode atrapalhar também, né? É uma questão, tipo... Agora não me vem na cabeça, sinceramente, algo para explicar. Não sei se eu estou sendo claro, acho que você até entendeu. Mas é tipo assim, a questão do trânsito é uma condicionante clara, né? É uma condicionante clara. Mas existem também outras variáveis, por exemplo, que podem levar a questões de atrasar naquela chegada a um objetivo. Você conseguiu entender, né? Tranquilo, beleza. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Como quem está nos ouvindo agora e nos assistindo consegue ter um pouco essa visão de enxergar aquilo que não é tão claro, não é óbvio, para executar tal determinada planejamento, para tirar um planejamento do papel e transformar em um resultado. Não, eu já falei sobre isso, tá? Basicamente é o seguinte, é você entender o que você vai fazer e você pensar em todas as questões que podem acontecer. Nem sempre você vai enxergar tudo e tá tudo bem. O que faz você enxergar tudo? O tempo e a experiência. Sim. Você não vai conseguir fazer isso de primeira. Sim. Então não adianta que você vai fazer o planejamento pela primeira vez na vida e você vai construir um planejamento robusto. Não vai. O que você vai fazer você planeja e você planeja aquilo que está ao seu alcance. Sim. Com a execução, você vai entendendo o que vai acontecendo. Um planejamento ele não é algo engessado que você faz uma única vez na vida. Planejamento ele tem um ciclo: planejamento, execução, controle e melhoria. À medida que eu planejo, eu executo, eu controlo resultados e melhoro baseado nos resultados. Faço tudo de novo. Planejo, executo, controlo e melhoro. Planejo, executo, controlo e melhoro. Assim, de fato, a gente começa a enxergar tudo aquilo que a gente não enxergou da primeira vez. Sim. Mas
Eu não quero que os nossos empresários pensem, eu preciso criar um planejamento perfeito. Eu já vou quebrar logo esse enigma. Não existe planejamento perfeito. O que existe? Existe constância. Existe a execução. Existe o método de planejar, executar, controlar e melhorar. A partir desse momento, quanto mais você faz, mais você melhora, mais você entende o processo, mais experiência você tem, mais coisas você vai percebendo, mais informações você vai absorvendo, mais, como é que eu posso dizer? Você vai ficando macaco velho. Sim. Ou seja, você vai entendendo as nuances do mercado. Então, não precisa querer fazer isso de primeira. Eu não vou indicar, nem vou dizer para fazer, não, faça isso. Não faz. Porque não vai rolar, não vai funcionar. Entendeu? Então, inicialmente, cara, faz o que está ao alcance. Tudo que for desvio, anota. Por quê? Porque no próximo planejamento você vai usar todas essas informações. Sim. Entendeu?